Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco mais sério, um pouco mais pesado, né? Que é um assunto que eu ouvindo uma pregação do pastor da nossa igreja, o Senhor falou algumas outras coisas comigo e o assunto hoje seria sobre a rebeldia, o que a rebeldia nos causa, né? A rebeldia derrubou Lúcifer do céu, né? Expulsou Lúcifer do céu. Então a rebeldia, ela é uma coisa que ela vem através não somente de eu querer fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito e não aquilo que deveria ser feito. Vou explanar um pouco mais isso. Por exemplo, Deus pede que façamos uma coisa. Pega esse copo d'água e dê esse copo d'água a uma pessoa necessitada. Você sabe que você deve fazer isso e você não faz. Você pode estar em rebeldia, porque Deus te deu um direcionamento, Deus pediu algo para você fazer, algo que você deveria ter feito e você não fez. Recentemente nós passamos por uma situação assim, onde o Senhor pediu para darmos algo. Eu vou evitar falar aqui o que é e pessoas, para não envolver e também não causar nenhum tipo de constrangimento. O Senhor determinou darmos algo para alguém, vamos dizer, um celular, vai. O Senhor pediu para darmos esse celular para uma pessoa, falou, ó, esse celular aqui vocês dão para tal pessoa. O Senhor falou isso comigo, eu falei, bom, tá bom, Senhor, então o Senhor vai falar com a Sara, minha esposa, para quem não conhece. Eu vou continuar falando um pouco mais sobre esse assunto depois da rebeldia, mas que tem a ver com isso. Eu falei, tá bom, Senhor, como era algo assim, grande, né? Para nós, seres humanos, é algo grande, né? É algo que demandava um certo desprendimento. Falei, tá bom, Senhor, então se é para fazermos isso, que o Senhor fale com a Sara. Se realmente esse telefone é para ir para determinada pessoa, o Senhor fala para a Sara. Aí um dia, no meu aniversário, as pessoas estavam aqui na minha casa almoçando e a pessoa para quem era para a gente dar determinado objeto estava almoçando aqui também. Naquele dia Deus falou com a Sara, só que a Sara não falou comigo nesse dia. A Sara veio falar comigo depois, um outro dia. E aí, um dia conversando, tal, eu chamei a Sara para conversar, falei para a Sara, eu preciso te falar uma coisa. O Senhor pediu para dar o telefone para fulano. A Sara falou assim, é o Senhor mesmo, por quê? Porque no dia do seu aniversário, que a pessoa estava aqui em casa almoçando, o Senhor também tinha falado que era para dar para ela. Eu falei, amém, então nós vamos dar. E a maior dificuldade é o desprendimento, porque como é que eu vou dar um telefone que eu preciso, né? Para trabalho, para falar com as pessoas, né? Para receber mensagem, para enviar mensagem, né? Como é que se eu preciso desse telefone também? Mas o Senhor, Ele não vai pedir nada para nós que vá nos desfalcar, que vá nos deixar sem nada, a ponto de aquilo que é uma necessidade para nós, o Senhor vai pedir para a gente dar para depois deixar sem, e não é isso, né? Deus também não é um Deus de barganha, não é um Deus de troca. Eu te dou A, né, Deus vai me dar B, não é isso. Apesar de que esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa falando, tentando explicar a matemática de Deus, ele falou assim, como que é essa matemática que você fala que Deus não sabe fazer conta? Ele falou, pois é, eu tenho 2, eu dou 1, eu fico com 4. Aí eu tenho 4, eu dou 3, eu fico com 7. Aí a pessoa foi brincando uma com a outra, assim. E realmente, essa matemática de Deus, não em relação aos bens, né? Eu não estou aqui para falar de bens, falar de doação, não é isso, não é sobre valor, é sobre atitude, é sobre respondermos aquilo que o Senhor nos pede para fazer. E quando Deus pede para fazermos algo e nós não fazemos, nós estamos em rebeldia. Nós estamos com atitude de rebeldia. E tem uma frase que eu gosto muito, ela é forte, mas é uma verdade. O diabo não trabalha para que nós façamos a vontade dele. O diabo trabalha para que nós façamos as nossas vontades. Porque as nossas vontades, elas são carnais, as nossas vontades, elas são as nossas vontades. E a carne limita contra o espírito contra a carne. Então, se a gente for andar de acordo com as nossas vontades, não baseadas no Espírito Santo, não baseadas naquilo que o Senhor tem para nós, com certeza
As nossas atitudes, as nossas vontades, elas serão carnais e não serão legais, né? Serão rebeldias, né? Então eu vejo assim que as atitudes que Deus pede para que façamos e nós não fazemos, ela se torna rebeldia também. Eu separei o versículo aqui que diz que o único lugar que a rebeldia pode ser limpa é através do sangue. E no sangue e na ceia eu vou falar um pouco mais aqui, né? Então, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, isso está em 1 Samuel 15, 23. E o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não te sejas rei. Isso é uma palavra de 1 Samuel para um determinado rei lá na época de Israel, né? Então veja, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. 1 Samuel 15, 23. Então veja, se o Senhor pediu para fazermos algo, se o Senhor pediu para orar por uma pessoa, para entregar uma palavra, é óbvio que a gente precisa saber julgar essas coisas, né? Como? Através do Espírito Santo, claro. Mas tem muita coisa que o Senhor não vai te dar uma palavra para falar para o pessoal, você vai morrer hoje, né? Como fazia lá antigamente, igual com esse rei aí, né? A gente precisa, claro, ter um julgamento, saber entender essas coisas, né? Mas quando o Senhor pede para entregar uma palavra, orar por uma pessoa, eu mesmo já orei por uma pessoa um dia na nossa igreja, o Senhor falou, vai lá e ora por aquela pessoa. Eu não conhecia a pessoa, não sabia quem era a pessoa. Fui lá, orei, coloquei a mão na lateral da cabeça da pessoa aqui, fiz uma oração por ela e fui embora. Eu não sabia que essa pessoa era conhecida de uma outra pessoa que eu conhecia. Eu já gravei um vídeo, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu não sei qual vídeo é agora, posso procurar e deixar aqui no final para vocês, aquelas janelinhas do lado, né? E eu saí de lá, o Senhor falou assim para mim, ele ia morrer. Falei, nossa, que negócio forte, deve ser coisa da minha cabeça. Depois eu encontrei o amigo dessa pessoa por quem eu tinha orado e ele veio me dar um testemunho. Ele falou, aquela pessoa por quem você orou lá, ele é meu amigo. O médico já tinha desenganado ele tinha dias ou meses de vida, coisa assim, porque ele tinha um aneurisma e ele ia morrer a qualquer momento. Isso já faz mais de um ano. Em janeiro agora vão fazer 2 anos, eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2025. Em janeiro agora já vão fazer 2 anos, ele está com a família toda lá na igreja. Por mim, obviamente que não. Pela ação do Espírito Santo, claro. Pela cura do Senhor Jesus, com certeza. Mas se eu não tivesse ouvido, com certeza o Senhor ia levantar outra pessoa para orar por ele. Porque o Senhor tem o propósito de cura para ele. Mas o que eu não posso me tornar é rebelde, eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Eu gravei um vídeo para trás aí falando sobre a gente ter atitudes como para Deus e não para o homem, né? Para a gente ter atitudes de ouvir a Deus. Eu falei do efeito sanfona, a gente ouvir a Deus, ser cheio das coisas que Deus vai falando conosco. Pegar isso que o Senhor coloca em nós e transferir isso para fora, derramar sobre a vida de outras pessoas, né? É como o azeite, né? A Viu ia colocando em outra vasilha, aí enchia essa vasilha, tirava. Aí ela pegava outra vasilha, trazia, enchia, tirava. E essa vasilha que o profeta falou, pode derramar agora sobre as outras vasilhas, pede vasilha emprestada para os vizinhos, essa estava sempre cheia. Então nós precisamos estar nessa situação, nessa posição, né? De ouvir o que Deus fala, derramar aquilo que Deus tem colocado em nós, na vida de outras pessoas, para que nós continuemos sempre cheios desse azeite, sempre cheios dessa presença, né? Sempre cheios de um conteúdo. E como que nós vamos nos tornar não rebeldes, né? Como nós vamos nos tornar rebelde? Quando a gente para de derramar isso sobre a vida das pessoas, nós começamos a nos esvaziar. E quando a gente começa a nos esvaziar, a gente começa a perder a presença, tirar de dentro de nós aquilo que faz com que nós enxergamos quais são as atitudes que nós devemos e não devemos ter para sermos ou não sermos rebeldes. Então a gente precisa ter esse cuidado de agir de acordo com aquilo que Deus tem falado, agir de acordo com aquilo que Deus tem chamado cada um para fazer, para falar, para ministrar,
para levar uma palavra, para estar aqui gravando um vídeo. A gente precisa ter essas atitudes e não ser rebelde, porque quando nós somos rebeldes, o que está falando ali em 1 Samuel, nós rejeitamos a Deus. E quando nós rejeitamos a Deus, o Senhor nos rejeita. Tem uma outra passagem que eu não vou lembrar agora, que diz que o Senhor resiste ao soberbo. Não existe nada pior na eternidade do que termos um Deus que nos resiste. Porque não há nada que nós possamos fazer que vá superar a Deus, que vá destruir Deus, que vá fazer com que Deus fique chateado, com que agora não existe coisa pior do que você ter Deus como seu inimigo. Então não se coloque numa posição de rejeitar aquilo que Deus tem mandado você fazer, que tem falado que é para você caminhar, que tem falado que é para você andar. Sábado eu ouvi uma palavra lá da pastora Eveline, que ela disse que o Senhor deu uma palavra para ela sobre assim, eu preciso de um carro. Mas o carro é tão caro. Quem diz que o carro é caro? O dinheiro. Quem é o Deus do dinheiro? Mamon. Eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Mamon? Eu sirvo a Deus ou eu sirvo a dificuldade daquilo que eu acho que o dinheiro pode comprar? Então nós temos que ter atitudes louváveis a Deus, que engrandecem a Deus, para que nós possamos derrubar essas coisas sobre as nossas vidas, para que a gente possa ser uma botija sempre cheia desse azeite, derramando sobre as pessoas, olhando para aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus nos chamou para fazer, e não o que o dinheiro pode ou não pode comprar, e não o que fulano fez ou deixou de fazer, que isso me entristeceu, que isso, por conta disso eu também não vou dar um abraço, não vou estender minha mão, não vou dar um sorriso, porque a pessoa me tratou de uma forma que não foi legal, que não foi conivente com aquilo que eu achava que deveria ser. Faça a sua parte. Não se torne resistível a Deus. Torne-se irresistível a Deus. Tem um livro bem fininho, acho que está aqui atrás, aqui, ó, que a capa, o título do livro é Irresistível a Deus. E sabe como se torna irresistível a Deus? Deixando de ser orgulhoso. Eu achei que o livrinho era um livrinho simples, comum. Fui ler o livro, meu Deus, eu não sou orgulhoso. A gente tem tanta atitude que é tão pífia, tão minúscula que nós temos, que nos tornamos arrogantes, nos tornamos resistíveis a Deus. E nos tornamos muitas vezes de uma maneira que não agrada, né? Que não atrai a presença, né? Então nós temos que deixar essas atitudes de lado e nos tornarmos irresistíveis a Deus. Eu gostaria de pedir o seu joinha, o seu compartilhamento nesse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, eu vou tomar uma aguinha aqui enquanto você se inscreve no canal. Não deixe de compartilhar esse material com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Né? Não manda essa palavra para as pessoas, ouve aí, seu orgulhoso, não é isso não. É que essa palavra precisa chegar a mais pessoas que queiram, né, uma transformação de vida. Coisas que eu tenho trazido aqui são coisas que Deus tem falado comigo, que tem transformado a minha vida. Eu não posso vir aqui e sentar, gravar um conteúdo de coisas que eu não vivo, de coisas que eu não tenho vivido, senão é anátema, certo? Que Deus te abençoe. Eu vou deixar o vídeo aqui do lado, o do estacionamento, e o vídeo que eu conto a história sobre a pessoa por quem eu orei lá na igreja. Eu vou procurar os vídeos, vou deixar no card aqui do lado para que você possa assistir também. Um forte abraço, Deus abençoe.